Fala galera, beleza? Depois de 2 semanas aí sem colocar vídeo no YouTube, que eu tava devendo para vocês, agora estou de volta aí. Já tranquilizei, tava com bastante projeto complexo de automação, mas agora depois de entregar eles ficou mais tranquilo, tá? E com isso, aproveito a oportunidade de voltar com vocês aí com mais um vídeo legal de uma automação, de uma ferramenta que a gente está lançando agora e exclusiva para vocês aí, para ajudar na tomada de decisão aí de entrada e saída de operações, tá bom? Vocês, né? O que esse display vai ajudar vocês? Ele vai te ajudar de uma forma bastante visual, tá? Então, ele reúne diversos indicadores operacionais com time frames diferentes para facilitar você ter uma ampla visualização de várias informações diferentes em um único lugar. Então, ele faz um compilado dessas informações. Então, por exemplo, aqui tem informações de dois tipos de média diferentes, ADX, MACD, bandas de Bollinger, RSI, ATR e time frames diferentes. Então, por exemplo, se você traçou lá, aqui nem, por exemplo, aqui está a média de 20 com 9, nessa primeira linha aqui. Então, no time frame um time frame de 1 minuto, indica que ela está vendedora, né? Está dizendo que a média curta está abaixo da média de média longa, então indica que está vendedor. Porém, no time frame de 5 minutos, indica que a média curta está acima da longa. Então, em vez de você a todo momento ter que ficar mudando de time frames diferente ou encher a tela com vários indicadores diferentes, né, que acaba fazendo aquela salada mista e atrapalhando a sua visualização, a gente consegue consolidar tudo isso nesse dashboard, né? Nesse displayzinho aqui que você consegue verificar. Então, sem eu ficar mudando de time frame ou ficar colocando um monte de indicador aqui na tela, eu consigo verificar aqui, falando de média móvel, por exemplo, que a média é de 1 minuto. A média no time frame de 1 minuto, ela está vendedora, no de 5 comprador, no de 15 comprador, no diário está vendedor e no mensal está comprador. Então, isso ajuda para quem fica trabalhando com vários time frames diferentes, conseguir em um único lugar ter toda essa visualização. Principalmente para aquelas pessoas que acabam tendo mais de um indicador. Então, isso daqui facilita muito a visualização, né? Por exemplo, quem trabalha com médias e com RSI vai conseguir enxergar, ó, no diário, no de 15 minutos, dos 5 minutos, de 1 minuto, está falando para você não fazer nada. Porém, no mensal, ele está vendedor, né? Isso vai depender da sua parametrização aqui também, tá? Então, basicamente, seria isso, tá? Ou, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo do mensal, tá? Certo que acho que ninguém fica verificando mensal, né? Mas vamos colocar aqui o exemplo, indicador. RSI, acima 2, RSI, beleza. Olha lá, no mensal, tá vendo? Ele está sobrecomprado, né? Então, se você é uma pessoa que, quando verifica que está sobrecomprado, acima de 70, quer vender, fazer um contra-tendência, não estou falando aqui no caso do mensal, pessoal. Só estou dando um exemplo básico para vocês, um exemplo didático para vocês compreenderem, né? Então, você consegue verificar por aqui, né? E aí, cada time frame, ele vai dar uma resposta diferente. Nos 5 minutos, ó, ele está entre 70 e 30. Então, por isso que aqui, de 5 minutos, por isso que aqui está cinza. Ou seja, ele está numa região. Então, por exemplo, o RSI aqui nos 5 minutos, né? Ele está falando que não é para fazer nada porque ele está entre a linha do 30 e do 70. Então, por exemplo, se você acredita que acima, efetivamente, ele está no 48. Vamos colocar aqui, acima do 45 é para ele vender. A gente vem aqui, ó. RSI acima do 45 é para ele vender. Na hora que a gente dá OK, o que vai acontecer? A gente está nos 5 minutos, na hora que ele der uma atualizada aqui, ó, tá vendo? Ele vai falar que é para vender, né? Se a gente falar que é o contrário, vem aqui, não, na verdade eu quero vender lá no 70. E acima do 40 eu quero. Acima do. Abaixo dos 50 eu quero comprar. Aí eu venho e coloco OK. Aí ele vai fazer a atualização aqui, né? Aí ele já fala, ó, esse de 50, como que ele tá aqui. Ah, por que não mudou aqui? Porque aqui efetivamente não está relacionado com o nosso indicador, tá? Então aqui está separado. Aqui está nativo da plataforma e aqui ele está nativo, ele está no nosso robô, tá? Então não tem influência não, tá? Aí é só você vir aqui, 70 e 50. Aí a gente vai fazer a atualização aqui, ó. Olha lá. Então, quando tiver abaixo de 50, ele quer comprar. Então ele mostra aqui. Então serve para isso, tá, pessoal? Para vocês não poluírem a tela de vocês e vocês terem a visibilidade de diversos indicadores, diversos time frames ao mesmo tempo, tá? Ah, pessoal, e uma coisa bastante importante que eu acabei não falando, né, é que também o time frame você muda, tá? Então, por exemplo, aqui, eu não quero analisar o mensal, o diário, 15 minutos, eu tenho outros time frame para analisar. Então, eu quero analisar só o diário, o de 1 hora,
E aí sim, eu quero de 30, de 15, de 12, vai, digamos assim, e o de 5 minutos. Então, esses time frames aqui, ele não é fixo não, tá? Vocês mudam de acordo com aquilo, de acordo com a sua necessidade, tá? Então, tanto os time frames e quanto a parametrização desses indicadores aqui, você altera de acordo com o seu operacional, tá bom? Então, não tem nada fixo aqui, você coloca de acordo com a melhor para você. Porém, os indicadores, eles são fixos, tá? Então, vai ser só duas médias que você consegue trabalhar, né, que eu acredito que é mais do que suficiente. ADX, MACD, bandas de Bollinger, RSI e o ATE, tá? Esses, por enquanto, não são móveis. Né? Quem sabe lá na frente a gente faz uma nova atualização e aí você pode escolher entre eles. Mas, basicamente é isso. Você personaliza de acordo com o seu operacional, beleza? Aí, por exemplo, beleza? Aí eu quero fazer a mesma coisa com a ADX. Né? Aqui, tendência, aqui, ADX. Aí vem e coloca aqui também, ADX 14 aqui, é o padrão de mercado, né? ADX. Então ele vai te passar a mesma informação, tá vendo? Quanto mais indicador a gente coloca, mais a gente vai poluindo cada vez mais a nossa tela e vai ficando mais chato para verificar isso. Né? Se eu colocar bandas de Bollinger aqui, então, e o MACD, então, pelo amor de Deus, não vai ter espaço para o gráfico, vai ter que colocar um monitor aí de 60 polegadas para conseguir enxergar. Só que quando você coloca um monitor grande, né, você começa a enxergar efetivamente o gráfico menor ainda. Então, não sei o que é pior. Ter tudo poluído ou ter o espaço, mas enxergar tudo pequeno. Né? Então, isso começa a cada vez mais poluir a nossa visão e atrapalhar a gente fazer uma leitura de mercado. Né? Então, outra coisa também é a ADX. Eu utilizo o ADX com o RSI, faço análise de estrutura de mercado e mais ainda coloco esse indicador aqui. Então, por exemplo, nos 5 minutos. O ADX ele está em 30 e aí o mais e o DI mais e o DI menos está 12 e 19, né? Isso daí vai depender, ele vai dar um resultado dependendo daquilo que a gente cadastrou, né? No caso aqui está falando que está vendido. Por que ele está vendido? Porque ele está abaixo de um valor que a gente deve ter cadastrado aqui, não sei qual que é o valor que está aqui, deixa eu ver. ADX. ADX, então a gente falou que para entrar, falar que ele está numa força legal de mercado para a gente, isso aqui é hipotético, tá, pessoal? Significa que só vou entrar quando o mercado ele tiver numa determinada força. Então eu falo que acima de 25 do ADX eu quero fazer uma operação. Então, se você for verificar aqui, o ADX ele está em 30, então ele está acima de 25. Então ele fala que está com um volume legal, uma força legal de mercado para eu entrar. Né? Então, caracterizou isso. Só que aí tem a questão do DI. O DI menos, ele estando acima do mais, ele diz para mim que a força, o direcional de mercado melhor para entrar com essa força é de vendas e não de compra. Então, por isso que ele está indicando vendas aqui. Se fosse ao contrário, essa linha, que é o DI+, estivesse acima do DI-, ele ia falar que, além do mercado estar com força, o direcional para você entrar seria de comprador. Né? Então, isso vai daquilo que a gente cadastrar aqui. Tá? Não significa que essas informações aqui seriam os parâmetros ideais para a gente operar. Eu só coloquei efetivamente alguns valores como default para mostrar a funcionalidade efetivamente desse radar de indicadores aqui, né? Para vocês verem ele funcionando. Só que aqui, ó, aí você faz o cadastro das informações de acordo com que aquilo é viável para você, tá? Então, para quem utiliza vários indicadores para dar realmente uma tomada de decisão melhor de mercado aqui, aí você consegue consolidar isso aqui tudo no único display, tá? E com a grande vantagem do que também, pessoal? Esse display aqui, você consegue operar, tá? Então, esses botões aqui de comprar, vender ou tirar esse indicador da tela, ele é funcional. Então, além do cadastro dessas informações aqui, você consegue fazer o posicionamento da boleta, colocar o número mágico para você operar, a quantidade de contratos que você quer entrar na operação, né, o volume de contratos, e qual é a quantidade de pontos de gain e de loss que você quer. Tá? Então, você consegue utilizar, além de ter todas essas informações de indicadores, você consegue utilizar a boleta aqui para facilitar, em vez de vir aqui, ter que apertar por aqui ou vir aqui e fazer esses cadastramento aqui, ó, por exemplo, quero vender, vou colocar uma ordem aqui. Aí, para colocar meu stop gain, eu tenho que entrar aqui de novo e colocar as informações aqui. Você consegue fazer tudo isso direto aqui na boleta, tá? Basta colocar as informações diretamente aqui, de gain, loss e volume, que aí você consegue entrar, vender ou sair da operação, tá bom? Aí, para citar mais um exemplo também, tem a questão das bandas de Bollinger, né? Vamos colocar aqui mais um indicador. Bandas de Bollinger. Aqui, bandas de 20, desvio 2, vou deixar o padrão também de novo.
Tá vendo? Ó, quanto mais informações você vai colocando na tela, mais poluído fica, né? E aí você tem que trocar também, senão você vai confundir todas as cores. O que que é a média das bandas de Bollinger, das médias que você utiliza para fazer a leitura aí, sei lá, de tendência de mercado ou de pontos de suporte e resistência. Então vai começar a virar uma salada mista. Imagina olhar tudo isso aqui de uma vez, né? Ó a dificuldade que é. Não é mais fácil olhar só nos play aqui, de acordo com o que você parametrizar, do que ficar olhando, putz, ele está abaixo agora da banda de Bollinger e das médias não sei. Entendeu? Então seria para isso. Então vamos fazer o cadastramento aqui da banda de Bollinger, né? Banda de Bollinger, ó, nenhuma tá dando nenhum resultado. Na de 1 minuto vai dar agora. O que seria para comprar? Comprar é exatamente essa situação. Na hora que ele sai da banda inferior, né? Ele rompe a banda inferior, ele fala que é para comprar, né? Isso aqui não está em frame de 1 minuto, eu tô, né? Então rompeu a banda de inferior, ele fala para comprar, rompeu na banda superior, ele fala para vender, tá? Então, banda de Bollinger está cadastrado como contra-tendência, né? E aí o que você pode alterar na banda de Bollinger? Banda de Bollinger, basicamente o que você vai alterar, cadê ela? Seria o período, né, que você utilizar e o desvio. Aqui a gente está cadastrado efetivamente como um padrão, né, que o pessoal utiliza no mercado, né? Todas as informações aqui estão utilizadas como padrão, né? Só as médias não, que, né, que eu não coloquei, mas a questão do MACD é a mesma situação, tá? Então, basicamente, no resumo da obra, se você é uma pessoa que utiliza vários indicadores ao mesmo tempo, ou fica mudando a tela a todo momento para você saber qual é o posicionamento que está, sei lá, o preço do mercado com relação aos indicadores que você está pondo, né? O radar de indicadores ele vai ser um facilitador dessa visualização para você, tá? Então, se você é um cara que operar, eu gosto de operar o time frame de 1 minuto com de 15 minutos, espera ele ter algum tipo de confluência para fazer uma entrada no mercado, né? Isso convergindo também com uma determinada estrutura de mercado, ou se não um gatilho, um candle gatilho aí para você fazer a entrada, ele facilita essa visualização, né? Aí sempre a grande questão, né, da galera mas por que vocês utilizou esses indicadores aqui para colocar no dashboard? Bom, primeiro porque efetivamente médias basicamente aí a maioria das pessoas efetivamente utiliza no mercado, né? E aí esses indicadores aqui ajudam a trazer visões de mercados diferentes. Então, por exemplo, assim, a média eu não vou discutir, porque todo mundo já utiliza, né? Mas o ADX. O ADX, ele costuma normalmente fazer a medição qual que é a força de mercado, né? Então, quanto maior esse valor, o valor do ADX, né? Acho que já tirei aqui. Tá aqui. Maior esse valor do ADX, maior ele está mostrando que o mercado está tendo uma força, né? E aí a questão do DI, mais e o menos, ele vai te indicar qual que é o direcional daquela força, mas o foco dele é te mostrar a força. O MACD, ele vai te mostrar muito o time de entrada, né? Quando ele tem aquele cruzamento lá do valor do sinal com a média e tudo mais, ele vai te mostrar o momento de entrada. Então, ele é mais focado para isso, tá? A questão de bandas de Bollinger, ele te mostra efetivamente qual que seria, teoricamente, uma exaustão de mercado, né? Na hora que rompe, normalmente, essas bandas aqui, ele mostra uma pequena exaustão, e aí você pode estar trabalhando contra a tendência, né? O RSI também, ele vai para esse lado, porque ele te mostra efetivamente como está sobrecomprado ou sobrevendido, então ele te mostra também essa questão de reversão de mercado, né, potencial reversão de mercado. E o ATR, ele é muito mais voltado para a questão de volatilidade, né? Se o mercado está muito volátil, você está com uma volatilidade baixa ou média, para você saber em quais são os momentos aí, para não expor tanto risco no mercado. E isso é muito bom, principalmente para quem trabalha com gradiente linear, né? Porque às vezes o mercado ele dá aquelas rasgadas lá, é um momento que vai te super alavancar. Então, eu coloquei mais ou menos esses indicadores aí, porque ele te dá uma visão ampla de mercado, né? Então, ele te dá uma visão de tendência, de força de mercado, momentos que você te mostra um time de entrada, momentos que pode te mostrar um potencial, uma reversão e exaustão de mercado, e a volatilidade do mercado, né? Eu acredito que esses indicadores te dão uma visão bem robusta de como está o mercado naquele momento, tá? Mas isso assim te falando, é uma interpretação minha, tá? Cada um vai utilizar de maneira diferente. Como assim? Cara, tem gente que olha o RSI em momentos que efetivamente está sobrecomprados, ele não analisa como uma potencial reversão de mercado. Ele analisa como, cara, o mercado está forte mesmo, eu vou continuar forçando compra, porque chegou nessa região, significa que está mostrando efetivamente uma força de compra e eu vou continuar desse lado, até ele me mostrar o contrário. Então, essa interpretação vai muito individual. Só estou te falando de maneira genérica
como a maioria das pessoas utilizam isso no mercado, tá? Não estou aqui para falar verdades para você ou dizer como que você tem que fazer. Eu só estou te mostrando um direcional e como que essa ferramenta talvez possa te ajudar se você é uma pessoa que opera vários time frames diferentes com diversos indicadores, né? Voltando, que o foco efetivamente é facilitar e despoluir a sua tela de uma maneira mais simples e didática de você enxergar aquilo que você precisa para facilitar a sua interpretação de mercado. Tá bom, galera? Então, se você gostou dessa ferramenta, basta você entrar na nossa comunidade do Telegram, que agora também, pessoal, a gente disponibilizou, depois de muitos pedidos, né? Umas pessoas até ficavam bravas aí, pô, mas não sei o valor de nada. Pronto, pessoal, agora a gente, dentro do nosso grupo lá do Telegram, a gente tem uma bot store, né, que na verdade é uma loja, aonde você, com questão de 2 cliques, você pode fazer a consulta dos nossos produtos, quais produtos que a gente tem disponível, quais são os valores que tem lá e efetivamente a compra, caso você gostaria de adquirir algum tipo de produto nosso. Tá? Então, aos poucos a gente vai trabalhando e vai implantando melhorias aí para facilitar tanto para mim quanto para vocês, né? Então a gente tem mais essa novidade aí também. E você, que é novo no canal, tá vendo nosso vídeo a primeira vez, tá perdendo tempo, rapaz. A gente disponibiliza para quem é membro da nossa comunidade lá no Telegram e, claro, né, seguir todo o passo a passo lá, mas sem nenhum tipo de custo, o robô gradiente linear totalmente grátis. No mercado o pessoal está vendendo por 2, 3 mil reais e a gente disponibiliza totalmente grátis para quem faz parte da nossa comunidade e é inscrito no canal. Então você, não perde tempo não, pega esse dinheiro aí, ó, 3 mil reais, em vez de comprar um robô, pô, coloca isso aí no caixa para você aprender a operar o mercado financeiro. A gente disponibiliza o robô de graça e lá tem a comunidade para você trocar ideia com a galera lá e saber quem é que está tendo o melhor resultado, como está fazendo e tudo mais. Beleza, pessoal? Então tá aí mais uma novidade para vocês. E claro, a gente disponibiliza a ferramenta para facilitar a sua vida no mercado financeiro. Beleza? E se, além de tudo, você não quiser utilizar novas ferramentas padrões, mas tem um projeto, tem uma estratégia que quer desenvolver, fale com a gente. A gente pode fazer um preço justo aí para você estar colocando a sua operação para estar sendo automatizada. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, muito obrigado pela atenção e até mais.